Gente, hoje o programa Francamente tem um formato especial, estamos aqui na Rádio Difusora, mas não temos operador, então aqui a gente vai conversar, vai um bate-papo de boteco, sem bebida, a gente está na água aqui, infelizmente. Tem alguém para buscar uma cerveja pra gente? Não, né? Tudo bem. Eu tô aqui com o Ale Fernandes, ele que tá trazendo a Escola do Rock pra Jundiaí, School of the School Rock. of Rock, isso aí. Muito bem. Você é músico, sempre trabalhou com música. Quero saber sua história primeiro, Tá. quero saber da escola, quero saber como você foi parar, porque nos bastidores estavam me contando várias histórias aqui. É verdade. Eu já estava aqui super curiosa, né? Assim, eu sempre tive um envolvimento com música, né? Desde moleque, bem cedinho. Comecei a tocar numa época muito difícil, porque hoje eu tenho 47 anos, né? Então, pra galera que começa a tocar hoje tá muito fácil. Inclusive adquirir esse instrumento musical, porque Esse antigamente... esse é um ponto super importante, que assim, hoje você quer um instrumento, você entra no Mercado Livre, escolhe o que você quer, paga em 12 vezes e chega em 3 dias. Eu sou canhoto. Ah, bem-vindo, Tacaí! Bem-vindo! E eu escolhi contrabaixo. Pois é. De contrabaixo. Isso daí foi em 1983, eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos. E eu morava em São Bernardo do Campo, no ABC. E, não tinha loja de instrumento, não tinha nada. Quando você achava uma loja de instrumento, não tinha instrumento para canhoto. Sim. Então, eu encomendei um instrumento com um cara, e antes de pensar que eu podia simplesmente comprar um contrabaixo e virar ao contrário, né? Não, eu queria um contrabaixo de canhoto. Aí encomendei e demorou 6 meses. Era o meu presente de Natal, que eu encomendei em outubro, e eu fui receber isso aí lá em abril. E o cara ficou com dó de mim, e ele falou, cara, eu vou fazer o seguinte então, você vai fazer 1 mês de aula grátis aqui na minha... Era uma loja que tinha escola, né? E aí eu falei, beleza. Aí fiz a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, falei, quer saber? Linha. E porque eu não concordava com o método que ele estava utilizando. Porque o método pode estragar tudo, né? Totalmente. Eu lembro a primeira vez que eu sentei com o baixo, coloquei o baixo no colo, primeiro contato, eu coloquei canhoto, o professor falou, esse baixo tá ao contrário. Então já estraga no começo. Aí nunca mais consegui pegar o baixo canhoto e nunca toquei nada. Então, e esse é um ponto que depois a minha história, 40 anos, 30 anos depois, ela fecha nisso. Então, na época eu não concordei com o tipo de aula que o cara estava dando. Saí de lá, a loja era numa rua famosa de comércio, assim, em São Bernardo, e tinha lojas americanas, assim, de canto. Eu entrei, comprei um disco do Kiss, que é a banda que eu mais gosto, e fui pra casa e comecei a tentar ouvir a música e tentar tocar. E eu comecei aí e aprendi sozinho, nunca mais eu fiz aula de nada, e enfim, comecei a trabalhar, tocar, né? Comecei a montar banda com a molecada e tal. E era uma época que a gente começava a compor muito, então era a década de 80, começo dos 90, foi muito legal por conta de música autoral. Hoje você não tem mais isso, hoje é muito a galera tocando cover. E teve um boom no Brasil de música, de vários segmentos. Em 81, na década de 80, teve o Festival do Fim do Mundo também, com isso, os então, punks, veio uma outra onda, assim. 80 foi muito, vamos dizer que foi um início mais popular do negócio, né? Porque na década de 70 a gente teve bons shows aqui. Agora, na década de 80 e os anos 90, até a metade mais ou menos, foi muito legal da parte musical, porque, por exemplo, como eu gosto de rock, foi a hora que estourou. Sim. As boas bandas apareceram na mídia, a MTV entrou, antes dela destruir o negócio, ela ajudou bastante. A nossa MTV foi um fomentador musical no Brasil, né? No começo foi muito bom, mas depois acabou se perdendo, tanto é que hoje existe só para outros, nem é mais tanto para videoclipe. E foi muito legal. Então as bandas que a gente tinha eram bandas de música autoral, né? A gente fazia um cover, então você tinha 10 músicas próprias e 2 covers. Hoje não, hoje você tem 30 covers e ninguém faz música própria, mas eu vou até chegar depois nisso para falar um pouquinho da School sobre. Mas a minha história começou em 83, com contrabaixo. Depois ninguém tinha bateria, a bateria era cara, né? E aí quem tinha bateria, o moleque não sabia tocar. E aí um dia eu sentei na batera, falei, deixa eu ver como é que é, e gostei. E aí os caras falaram, pô, fica na bateria, você toca melhor com o cara. E aí eu teve um sorteio numa rádio lá, a gente ganhou uma bateria lá. E aí eu fiquei em batera 2 anos, depois eu voltei pra contrabaixo, enfim, aí começou por aí. Você circula a banda toda, né? Circulei, só não cantei. E teclado, né? Teclado também não é o meu instrumento, mas já toquei guitarra, violão, baixo, meu instrumento é contrabaixo.
A gente sente, né, esse movimento, quem consumia música nos 80 era um formato de consumir música, nos 90, e tem uma geração que sequer sabe. Eu lembro de ir na banca para comprar aquela revista Toque Fácil, para descobrir alguma letra de música quando você não tem o vinil, quando você não tinha a fita cassete. Você gravava na rádio. Gravava na rádio. Esperar o cara parar de falar, você pá! E aí sempre tinha uma vinheta, né? Tava tocando Kiss, tava tocando, sei lá, Motorhead, e tinha Rádio Cidade. Na hora do solo, assim, você tá tirando o solo do vinho. Eu tenho várias mixtapes, né? Mas você sabe que isso, eu vejo assim, hoje eu tenho uma School of Rock em Campinas, que são 2 unidades, agora a gente está trazendo aqui para Jundiaí, inaugura inclusive agora esse final de semana. E eu vejo, assim, existem gerações lá de professores que são 15 anos mais novos que eu, aí tem os professores que têm a minha idade, e tem os professores bem novos, assim, de 20, 21 anos. Tem uma diferença muito grande para eles, assim, dessa percepção, né? A galera mais nova não teve esse negócio de chegar na banca e ter que comprar uma revista com 30 músicas por causa de uma. Então você comprava música, tinha música sertaneja, tinha música romântica tal, e você queria uma música do Queen, por exemplo, que estava lá. Então você comprava por causa de uma música. A gente era impactado por tudo, mesmo porque os programas de TV da época que recebiam os artistas, tinha Chacrinha, você recebia, sei lá, todo tipo de artista, os programas de auditório onde você consumia música ali, né? Que foi a época, assim, se a gente pegar o forte do Chacrinha, pelo menos quando eu me lembro, que era moleque e tal, mas foi quando teve o boom do rock nacional, né? Então a gente teve Barão, Capital. De 83, 84 até, assim, o rock nacional, não a primeira fase, né? Porque a gente, senão eu vou voltar para Silicon Pena. Sim. Mas a gente pegar o rock nacional, 80, exato, assim, que foi onde as bandas apareceram e assim, se ligava o rádio, era RPM, era o Traje Rigor, era Ira, umas bandas com mais força, com outro tipo de letra. Se a gente pegar aquela primeira fase do rock, era uma coisa mais romântica, aquela rebeldia mona. Mas acho que juntou muito também com a invasão da MTV, aí populariza a música americana. Porque antigamente a gente vivia do vinil, né? Que também era caro. Não era fácil importar vinil. Eu lembro que um amigo meu passeava, assim, ele comprou um vinil do Manowar, se eu não me engano, e todo mundo queria um vinil importado. Assim. O cara saía sábado andando com o vinil na rua, pra gente ver que ele tinha o vinil do Manowar, assim, é uma coisa impressionante. Andar com o disco na rua pra passear, pensa nisso. Porque era um troféu. Não, era um troféu, né? Pô, ninguém tem isso, né? Então a galera hoje não tem isso. Hoje eu vejo que as pessoas não conseguem ouvir um disco inteiro. Elas ouvem uma música inteira, mas um disco você fala, pô, vou ouvir. Eu estava conversando outro dia com o Tadeu é meu sócio aqui em Jundiaí. Ele falou, cara, às vezes eu vou trampar em São Paulo e 2 horas de trânsito até chegar. Então hoje eu vou colocar, por exemplo, 2, 3 discos do Metallica inteiro para ouvir, mas é muito raro a gente conhecer alguém que está fazendo isso, a não ser que esteja no trânsito, mas assim, não tem mais a cultura de chegar em casa e falar, vou ouvir um disco. E se perde muito da coisa conceitual do disco, né? O artista fica lá, Metallica, sei lá, se pegar rock progressivo ainda é pior, né? Os caras ficam lá num contexto, construindo uma história dentro, né? Você pegar, por exemplo, o Yes, tem álbum do Yes que tem 4, 5 músicas. Sim. Assim, músicas de 20 minutos. Não sobrevive no mercado, no modelo que é hoje, com os ouvintes de hoje, isso é muito difícil. Mas é por isso que a School of Rock está aí. Aí a gente traz um pouco de todo esse romantismo que tinha antigamente, né? O romantismo no sentido de você apreciar a música, de ouvir um disco, de entender o que você tem que fazer e tal, a gente tenta trazer pra galera hoje. Isso faz parte do método de vocês, porque o consumo da música mudou, o formato que se comercializa a música mudou, e os ouvidos também mudaram, né? Eu lembro que nos anos 90, acho que tinha um filme qualquer da Sessão da Tarde, com a Sandra Bullock e com o Schwarzenegger, eu não lembro, Demolidor, algum desses filmes, assim. E ele era, eu sempre conto essa história porque me marcou muito, assim, na minha adolescência. Eu falava, nossa, que absurdo, isso é tão real hoje. Eu falava, nossa, gente. Com o Stallone. Com o Stallone? Ele volta, que daí eles estão ouvindo música no carro, é só jingle. Sim. E ela, cadê as músicas, não sei o que. Ela fala, ninguém tem tempo de ouvir música mais com 30 segundos. Exato. E eles cantando música de margarina. Só jingle. E eu falei, gente, eu acho que, quando eu olho, assim, essa nova geração, eu acho que a gente está partindo para esse momento, assim, né? Que a música tem que atender esse ouvido urgente, e a música também ela não permanece muito tempo, né? Eu acho que antigamente as músicas
permaneceu mais tempo, assim, tocando? Esse foi até um ponto de uma discussão que eu tive numa outra mesa, assim, uma mesa de bar, vamos dizer, né? Sobre os grandes festivais e que eles vão ter uma data para acabar. Né? A gente estava falando aqui da maneira que se consome música, né? Sim. E você tem uma teoria sobre os grandes... Tem uma discussão sobre os grandes festivais. Eu ainda não tenho uma teoria, mas basta a gente ver. Se você pegar, por exemplo, os grandes festivais hoje, os headliners, que são as bandas que fecham esses festivais, são bandas que estão fechando festivais desde a década de 70. Né? Algumas da década de 80, vamos dizer, mas essa galera vai ficando velha. Sim. Né? Então, se você pegar, por exemplo, hoje na Suécia tem um festival chamado Sweden Rock. Quem vai fechar é o Kiss. O Kiss acaba ano que vem, teoricamente. Né? Teoricamente não, eu creio que vai acabar. Eu sou um baita fã de Kiss, mas eu acho que acaba porque, os caras estão com 72 anos. Exato, isso que eu ia falar. Não é nem acabar porque a banda quer acabar, porque às vezes não tem mais como. Não dá para o cara estar com 70 anos e carregando um equipamento de 40 quilos com asa, voando. Por mais que o cara goste disso. Eu vou fazer Kiss acústico só, né? Então, sem maquiagem. Eu fui no cruzeiro do Kiss e tive a oportunidade de ficar muito no palco, assim, tipo, braço no palco, meu filho com 2 anos no palco, assim, dormindo. Eu tenho esse vídeo. Ele deitado e assim, a banda tocando. E aí o Gene Simmons, ele sai da frente, a gente estava na frente dele, ele senta numa cadeira, assim, na lateral, e a luz está no Paul Stanley, e o Paul Stanley está falando, e o Gene Simmons sentado, e eu bem aqui, assim, ele para, ele olha pra mim e fala assim, my back, reclamando das costas. Mas não era uma reclamação pra galera ver, tipo, tô fazendo graça. Ele então, reclamou com dor mesmo. Com dor de verdade. Então, assim, os grandes festivais, vai chegar uma hora que os headliners vão acabar. E a gente não tá hoje com bandas produzindo gente que segura um festival. Assim, tem bandas muito boas. Por exemplo, você pode pôr um Foo Fighters para fechar um festival, né? Que já é uma geração um pouco mais nova. E não é tão nova, mas ainda assim é uma geração mais nova. Mas assim, se você botar... não que eu não goste, que eu tenho alguma coisa contra, mas o Kings of Leon, por exemplo, que a galera gosta, mas para fechar um festival... Não segura. E quando assim, a gente fala festival, assim, nível Rock in Rio. Se você for ver quem está fechando o Rock in Rio hoje, são as bandas Iron Maiden, Scorpions, as mesmas que estavam aqui nos anos 80, exatamente. Inclusive. A primeira bailinha do Medina, essas bandas estavam lá, né? Por isso que assim, o projeto da School, e aí aquilo que eu falei, que eu não gostei do processo da aula na época, eu achei na School of Rock um lugar que eu falei, pronto, encontrei um negócio que eu gosto, que eu quero e que principalmente eu acredito. O ensinamento musical dentro da escola é totalmente diferente do convencional. Aquela parte de exercícios, de coisa muito chata, muita teoria e tal, que isso desanima. Ainda mais hoje, né, que ninguém tem tempo para nada. E, por exemplo, para criar o calo no dedo, né? Não, e assim, a técnica para criar calo no dedo. A atenção que as pessoas têm hoje para as coisas, ela fica limitada a, por exemplo, se toca o teu celular agora, automaticamente eu pego o meu para ver. Se a gente está em 4 pessoas aqui e toca o celular de alguém, os outros 3 pegam para ver. Vou aproveitar o momento. Então assim, hoje a galera quando procura a gente, eles estão em busca de uma coisa que eles nem sabem o que é. Que a gente mostra para eles como é divertido tocar, fazer show, subir no palco, aprender a tocar pela música. E não tentando entender, olha, depois dessa nota qual que vem, não, depois ele vai aprender isso. Porque tem uma coisa também, eu sempre senti que Jundiaí ter banda era uma questão de identidade, eu acho que em outros lugares acontece isso de alguma forma para alguma geração. Na minha geração, na minha adolescência, ter banda era uma questão de identidade. Sim. Antes de você falar seu nome, você falava, eu sou da banda tal. E aqui Jundiaí tem ciclos, né, dos movimentos de bandas autorais, que acontecem começo dos anos 90, meio dos anos 90, anos 2000, agora tem uma volta aí de bandas autorais e eu vejo isso com muito orgulho. Eu também, assim, eu fico super feliz de saber que aqui Jundiaí é uma cidade que tem bastante banda autoral. Hoje eu moro em Campinas, a gente vê que tem algumas bandas lá, mas o próprio mercado, os próprios bares, não tem tanto interesse em colocar. Não tem. Eu lembro de ter bares aqui que tinha espaço e a banda tinha que ter um playlist que tocava no lugar. E aí a banda começava a lotar a casa, tal, subiu o cachê, os caras trocavam a banda, colocavam uma banda tocando o mesmo playlist. Exatamente. Então a questão nunca foi a banda, né, para as casas noturnas, porque o que traz dinheiro é o cover que vai tocar. Daqui a pouco troca tudo isso por um DJ que aperta um botão e sai o som. Exato. E aqui também a questão de as pessoas não querem
ter banda, elas querem ser conhecidas. Então, antes de tocar qualquer instrumento, tem essa coisa. Porque, principalmente rock and roll, ele tem esse glamour, né? De vou ter uma vida de rockstar e sexo, drogas e rock and roll. Isso ainda é assim? Você vê esses alunos na escola, sei lá, essa nova geração que está aprendendo a tocar, tem essa vontade, assim, de... Então, o principal é a música ou é postar foto no Instagram com o instrumento? Não, a gente dentro da escola, o principal é a música. Né? A consequência são as fotos. Né? A consequência é o que vem depois, mas se você desenvolver um trabalho bem feito. Vou te dar um exemplo. A gente tem dentro dos programas da escola, que tem as aulas, né, de guitarra, de contrabaixo, teclado, vocal, bateria. Hoje tem ukulele, tem gaita. Né? Então dentro dos instrumentos que a gente monta as bandas dentro da escola. Essas bandas vão tocar em casas de show legais. Assim, não é uma apresentação de final de ano, todos os pais sentados. Não é festa de escola, não, né? Não é. É show de rock real. Inclusive dentro da escola, a gente tem um dos estúdios que a gente tem é um simulador de palco. Ele é um palco alto, com laser, iluminação, com máquina de fumaça. O ambiente é, assim, se você olhar, você fala, meu, eu tô num bar. Caramba. E eles ensaiam, para quem tem banda, né, a gente normalmente ensaia em círculo, né, um olhando pro outro e tal. Na school não, o vocal tá olhando pra frente, como se tivesse um público. Não pra banda. Não. Porque daí pega a percepção. Eles precisam, assim, ouvido, uma né? das coisas que a gente faz é fazer a pessoa também perder um pouco o medo de se apresentar, de falar. Então, quem é vocalista não vai somente aprender a cantar. Então tem o que fazer, que hora que eu apresento a banda, onde é que eu ponho minha mão, quando está acontecendo o solo, o que eu faço. Começa a entender como é que eu faço para baixar o som, aumentar. A gente olha para uma mesa de som, saber resolver um problema. Eu preciso ir lá para resolver um problema de mesa de som. E isso assim, não é um curso, assim, é um curso de mesa de som, por exemplo, de áudio. Não, não é. Dentro do próprio programa, tem os alunos começam a entender. Né? Muitas vezes quando a pessoa está tocando, liga a guitarra no amplificador, a primeira coisa que fala, não estou me ouvindo, o que ela faz? Ela vai e aumenta o amplificador. Mas a primeira coisa que a gente ensina, não estou me ouvindo, o que você faz? Anda e acha onde está o teu som. Muitas vezes o cara não está se ouvindo porque ele está na frente do amplificador e o som está batendo nele e não vem o som. Então assim, deixa eu ver onde está o meu som aqui, porque tudo é onda. Sim. Né? Tô tocando, não estou me ouvindo, deixa eu dar um passo para o lado. Poxa, apareci. Então, se ele aumenta o volume ali, ele está desequilibrando o resto da banda. E aí o cara vai aumentar, o baixista fala assim, nossa, eu estou ouvindo a guitarra. E o que estava bom já vai ficar ruim. Então a gente fala, galera, não está se ouvindo? Vamos fazer o seguinte, ache o teu som no palco. Um passo para frente, para o lado, para trás, me ouvir, acabou. Porque quando a gente faz a passagem de som e tal, a gente deixa tudo bom para quem está ouvindo. Nós do palco a gente tem que se virar. Claro. Né? As grandes bandas hoje tem, claro, equipamentos, assim, tem o cara da mesa de som pro monitor. Tem um cara que vai para frente, mas tem um cara só para cá. Não há condição de ter isso. Né? E os bares nem tem. Tem um cara lá que liga o som, liga e fala, tá bom, vamos. Isso quando você tem que levar o ampli também. Tem que levar... Mas normalmente eu até prefiro levar, porque se você for contar com amplificador de bar, equipamento de bar, tem amplificadores muito bons. Só que o problema a gente não sabe em qual qualidade que tá, assim, é um susto, né? Então às vezes a gente leva o nosso equipamento e fica muito mais legal. Assim, jogar futebol com a tua chuteira, você entendeu? Sim. Sei que vai ter lá, mas é um número menor, tá soltando uma trava, enfim. Então a gente outro pé amaciou, né? Exato, melhor. Então dentro da school a gente tem toda essa parte, né? E aí, para ilustrar o que eu estava te falando, desse lance do glamour, né? De, não, eu quero ser um rockstar antes de tocar, né? Caminha junto. Né? Eu estou levando agora em junho uma banda nossa para tocar no Summerfest, que é o maior festival de rock americano, em Chicago, Milwaukee, né? Milwaukee e Chicago. A gente está indo agora em junho. Então todas as escolas da rede podem oferecer isso para os seus alunos. Claro que tem que ser, não pode ser o aluno que acabou de entrar na escola, existe um nível mínimo. Né? Então ele tem que ter feito 2 temporadas de show com a escola, ter participado de house band, que são outros programas que a gente tem. E aí ele é elegível, vamos dizer. Montamos a banda e eles vão para lá. Vão fazer 4 shows em 5 dias. A gente chega dia 27 de manhã, 27 à noite tem show em Chicago. Dia 28 show em Milwaukee, 29 e 30, 2 dias no Summerfest. E nesse Summerfest vai tocar o Ozzy, Megadeth. Enfim, já tocou Aerosmith, já tocou Billy Idol, Beyoncé. Eu comecei meu primeiro show de vídeo, sei lá, toquei no mesmo palco que o Ozzy foi tocar, então, uma coisa grandiosa. Esse é o glamour que eles vão ter, mas
porque eles mereceram chegar ali. Porque estão treinando. Né? Não é só, enfim, quero e vou. Né? Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com mais a Lê aqui da School of Rock. E voltamos aqui, a gente estava falando do festival que a escola leva, né, proporciona essa experiência para os alunos, e uma experiência de turnê, inclusive, não é só de palco, turnê, né? Uma porque, turnê. Exato, a gente recebeu o cronograma e é um rolê, é muito legal, assim. Tipo, quando eu recebi e eu vi que dava para levar, eu fiquei sem dormir. Porque, é de verdade. Tesão, né? É uma coisa que eu não tive. E é legal passar pra galera. É bem legal. Então assim, a gente sai dia 26, viaja 12 horas para Chicago, dia 27 de manhã, chega, hotel, banho, Rua. ônibus, chega onde a gente vai fazer o primeiro show em Chicago. Toca, ônibus de novo vai para Milwaukee, aí vamos ficar hospedados em Milwaukee. No outro dia tem um show em Milwaukee, numa casa que o Strokes acabou de fazer uma turnê, na mesma. E show. E no outro dia, sábado, Summerfest, domingo Summerfest, e dia 1º volta pro Brasil. Assim, é uma tour, não dá tempo de respirar. Esse é um programa que a School tem, mas o programa top, assim, o objetivo master, assim, a pirâmide, a ponta, é um programa que chama All Stars. A School of Rock hoje é uma franquia americana, né, uma rede de escola de música americana. Tem vários países, né? São 10 países. São 10 países. São 10 países. E hoje a gente já tem mais de 220 escolas funcionando, desde 98. Você tem 3? Eu tenho 2 em Campinas e estamos vindo agora para Jundiaí. Né? Aqui no Brasil são abertas em funcionamento, acho que são 12. E tem quase 20 já assinadas, mas um projeto aí para mais de 60, 70 escolas aqui. O Brasil vai ser já é o segundo país com mais número de schools. Os Estados Unidos tem mais de 150, né? Porque começou obviamente lá. Então a School começou em 98, contando até um pouquinho da história, né? Um cara que falou, não tá legal o jeito de dar aula. Ele falou, vou botar a molecada para aprende a tocar música Paul Green. Começou com ele, na Filadélfia, 98. Em 2003 apareceu um filme chamado School of Rock, com Jack Black, Escola de Rock, aqui na melhor tradução, que foi baseado na nossa escola. Tem menção. Exato. Eu achei que tivesse, inclusive, a escola ter sido criada numa inspiração ao filme, eu também. né? Quando eu resolvi comprar a franquia, eu tive que ir para Chicago, né? Para conhecer o pessoal, eles queriam me conhecer também. Para ver, vamos entregar para esse doido do Brasil aí, né? Tinham 2 aqui no Brasil. E lá que eu descobri que o que veio foi o filme da Paramount, ele começou a ser feito em 2001, 2002 e lançou em 2003, a escola de 98. Depois do filme, que aí foi um boom de marketing pra gente, porque, poxa, você tem um filme... que gancho maravilhoso, né? Hollywood fez uma promo legal pra bem, você. Né? E aí, assim, a escola começou a franquia, aí um grupo comprou dele, que é um grupo grande americano, e hoje a gente tem mais de 35 mil alunos envolvidos na escola, mais de 220 unidades em 10 países, um processo muito grande de expansão aqui no Brasil, né? Já tem no interior, vamos dizer, tem Ribeirão Preto, está abrindo agora Piracicaba, 2 em Campinas, tem Jundiaí, temos no Rio de Janeiro, em São Paulo tem Alphaville, né, que na verdade é São Paulo, na Grande São Paulo tem São Caetano, e aí tem as unidades Jardins, Moema, Alto Boa Vista, Brooklyn, vai ter Vila Mariana, Campo Belo, né, então está abrindo um monte de escola, assim, um processo muito rápido, né, porque é muito legal, esse é o ponto. É um negócio muito porque o formato está determinado, o método está determinado, sim, né? sim. Você não pode fugir, você não pode querer colocar outros métodos ali, porque ele já vem, né? Já vem pronto, e assim, é um não método... tem o que mexer. E assim, não precisa mexer, porque se você pensar que é um negócio que já existe há mais de 20 anos, e hoje tem mais de 35 mil alunos fazendo, então assim, dá certo, e dá. E só para finalizar a parte do All Stars que eu estava falando, que é o ponto máximo. Então a gente tem hoje 35 mil alunos no grupo. O programa All Stars, ele reúne os melhores alunos geral para montar a banda ideal, mundo. Menos de 1% dos alunos conseguem chegar nessa banda. E qual que é o método, qual que é o critério? Então, assim, tem uma avaliação? Tem. Por isso que é importante voltar no que a gente estava falando assim, não, eu quero ser só um rockstar. Não, você precisa ser bom. E para ser bom você tem que estudar. Porque antes de qualquer coisa, antes do rock, é escola. Então tem que estudar. E aí você precisa estar, primeiro que esse programa é até 18 anos, né? Então você precisa estar no programa de performance, que é o programa nosso de 12 a 17, 18, né?
que engloba aulas e ensaios semanais. Só uma pausa. Qual que é a idade mínima para entrar na escola? Tem uma turma com idade mínima, assim? A School tem programas de 4 e 5 anos de idade, que chama Little Wing, musicalização. Mas já com guitarra. Já com instrumento, valendo. 4 anos o moleque já vai pegar uma guitarra, não vai tocar uma guitarra. Mas ele vai ter disponível para ele uma guitarra, para ele entender, bater, pegar. Olha, essa corda é mais grossa, essa é mais fina. Experimentar mesmo. Exato. Depois tem um programa chamado Hooks, que é um programa de 6 até 7 anos, 5 anos e meio, 6, 7 anos, que já formam mini bandas, é onde a gente começa a descobrir, poxa, meu filho não sabe o que ele quer. No Hooks, ele vai passar pelos instrumentos e de repente ele começa a entrar só no contrabaixo, 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 pronto, vai virar o contrabaixo. Entender as habilidades ali também, né? Tem muito, assim, chega o pai e fala assim, chegou meu filho um grande baterista, e o moleque não sabe bater palma. E ele é um grande vocalista, mas o pai quer que seja baterista, não que ele não possa aprender. Mas a gente descobre no Hooks que fala, cara, o dom desse moleque, olha a voz que ele tem, ele tá afinado. E aí a gente mostra pro pai e o pai fala, não, então põe o moleque para cantar. E funciona mais ou menos assim. Depois a gente tem um programa chamado Rock 101, que é de 7 até 11, 12 anos. Já é um programa com aulas individuais e um programa que tem ensaios semanais, com o objetivo de fazer um show. Cada 4 meses, um show. Então um repertório, ensaio durante 4 meses, show. Programa Performance de 12 até 17 e 18, e acima de 18 programa adulto. O All Star, ele engloba o Performance. Para você poder ir para o All Star, você já tem que ter feito 2 temporadas na School. Então não adianta você se matricular hoje e querer prestar All Star. Você tem que ser aluno de pelo menos 8 meses na escola. Ter participado da House Band, ter condição de ter tocado uma House Band, que a House Band seria a seleção brasileira dentro de uma School, né, vamos dizer assim. O All Star é a seleção do mundo. Então quem é o melhor guitarra entre os 35 mil guitarristas da School? Não 35, né, porque a gente tem aqueles que não são elegíveis, né? Mas vamos dizer que temos, sei lá, 5 mil guitarristas elegíveis. Quem são os melhores guitarristas? Porque eles vão pegar, sei lá, 20. Então é muito difícil. E a gente colocou agora o Iago de Campinas como um deles. Ele passou. Sério? Passou. E vai fazer parte dessa ele tá indo banda. Agora, ele vai pro Summerfest com a gente, volta do Summerfest e depois ele vai pro All Star, que aí ele vai se juntar com outros que estão lá, são mais ou menos uns 120, eles vão montar 5 ou 6 grupos para fazer tour pelos Estados Unidos. Então assim, tem a galera que vai fazer na região de Chicago, na região de St. Louis, na região de Nashville, na região de Los Angeles, na região de Nova York. Então são grupos que vão chegar lá 10, 12, 15 alunos em cada um desses grupos e vão fazer 12 dias de shows, assim, mas eles não vão tocar em barzinho, assim, eles vão tocar em lugar muito quente. Assim, tem um lugar que chama Red Rocks, que fica em Denver, que é muito bonito, meio no deserto, assim, é uma pedra vermelha mesmo, natural, e eles fizeram um anfiteatro. Então assim, o público fica em cima e o palco embaixo é muito legal de ver. Procure depois no YouTube, assim, vou procurar, claro. Red Rocks Denver, se eu não me engano é Denver. E no caminho que você vai, você é músico, você está no teu camarim, e eu vou pro lugar que eu vou tocar. E aí tem um muro dentro, assim, onde a galera assina. Mas você tá andando, tá assim, Paul McCartney, Steve Tyler. Não é qualquer galera, né, minha gente? Exato. Não é qualquer galera. Daqui a pouco tem que estar roubando a pedra. E os moleques estão indo tocar em lugares desse nível. Casas legais, B.B. King Blues Club, excelentes casas em Nova York. Eu não vou lembrar o nome de todas, mas assim, é só casa top. Então, esse é o ponto máximo da School. Né? Você conseguir chegar ao... Gente, esse é o ponto máximo. O Envio não conseguiu esse ponto. Pois é. O filme do Envio é sensacional. Eu chorei horror. Não. Eu assisti, aí coloquei pro meu marido. Eu indico o filme do Envio e o filme filme do Twisted Sister. Do Twisted tá lá na minha lista pra assistir. É de chorar. Assim, vamos fazer um show para um cara assistir, o cara não foi. Não, a gente faz um show de novo pro cara. De novo, um cara assistindo. Assim. Mas isso é uma coisa que é legal, porque a gente até coloca dentro da escola, assim, a persistência. Não adianta você chegar e fazer 3 aulas e falar, pô, agora eu sou... Não, tem que estudar. A gente faz um programa baseado em você. Então se você falar, pô, olha, eu quero me matricular lá para guitarra, nunca toquei. Quando o professor for conversar com você, ele vai te perguntar, fala, quanto que você vai dedicar para você estudar? Quanto e ele vai montar isso. Ele vai te montar o programa pensando em você.
E não importa que você fale assim, ah, eu tenho 5 minutos. 5 minutos é melhor que 4. Todo mundo que faz 4 minutos, você já está 1 minuto na frente dessa galera, e 1 minuto é muito. Então, não tem desculpa de falar, ah, eu não tenho tempo. Tem. 5 minutos. Você tem 5 minutos? E instrumento bom em casa é aquele que te atrapalha. Põe na cama. A hora que você fala, não, você nem viu, você trabalhou, foi para a faculdade, foi para o bar, você, pum, chegou em casa, tomou seu banho, vou dormir. Quando você olha, tá maldita na tua cabeça. Eu vou ter que lidar com ela agora. Então pega a guitarra, em vez de você pôr ela na posição, toca uma música, faz 4 acordes, não tem Senta problema. ali, toca uma E aí você põe na porta do banheiro, assim, seja. põe na porta do banheiro e vai dormir. Quando você acorda e fala, bom, vou no banheiro, você tropeça e fala, meu, tá aqui de novo. Sentou na privada, Exato. Porque não há desculpa Sim. pra você não estudar. Então assim, 5 minutos dá, por dia dá. Eu tô levando isso pro lado pessoal. A gente vai dar uma pausinha, daqui a pouquinho a gente volta. Eu tô levando muito pro... E voltamos aqui com o Alê, que é dono da School of Rock. Ele tem 2 franquias em Campinas. 2 em Campinas. Tá abrindo em Jundiaí. Isso, aqui eu tenho a O minha que sócia. Você tá esperando em Jundiaí? Você tem sócia aqui? Tem, e a história dela é legal, porque assim, a Thaís e o marido dela, Tadeu, são os meus sócios aqui. A Thaís foi uma das primeiras alunas minhas lá em Campinas, né? Então ela se matriculou, foi matricular o filho, depois acabou ela se matriculando. Então ela é o maior exemplo de que o negócio é legal. Ela toca. Ela é vocalista, entrou pra cantar. É bom saber, é bom a gente saber. E assim, ela é um exemplo porque assim, ela viu que o negócio funciona, ela se matriculou. Ah, não sei cantar, quero aprender a cantar. Tá lá fazendo as aulas dela, entrou na banda, fez shows e tal. E ela viu que o negócio é tão legal que ela tá abrindo uma. Falou, meu, vamos abrir uma. Essa é a melhor propaganda. É a melhor Quando propaganda. o aluno decide que aquilo realmente funciona. E aí, o marido dela, o Tadeu, acabamos ficando amigos, né? Fomos no Kiss Cruise junto e tal. E ele falou, pô, Ale, vamos e tal. Eu falei, vamos. E assim, de 1 mês a gente deu a louca, montamos aqui em Jundiaí. Aí fizemos, obviamente, eu já tinha feito pesquisas aqui há bastante tempo, né? E a gente viu que é uma cidade muito legal. E pra mim é muito perto, né? Então meia hora eu tô aqui. E a gente vai inaugurar agora, dia 18. Dia 18. Né? Na verdade a escola já está aberta desde o... Já está funcionando? Já está funcionando. Se alguém quiser ir lá hoje, ali na Rodrigo Soares de Oliveira, no bairro Anhangabaú, número 160. Paralela com a Avenida Jundiaí. Então quem quiser ir lá se matricular hoje já funciona, já tem aula, já está funcionando. Mas a gente vai fazer uma festa que a gente chama Grand Open, que é uma festa oficial da escola. Né? Vai ser no sábado, Vai ser sábado, do meio-dia às 5 horas. Então a gente vai ter várias aulas experimentais ali. Então, vocês estão vendo a gente aqui no YouTube, né? Apareçam lá. Vamos só lá, chegar gente, eu vou estar lá. Entre meio-dia e 5 horas, pode levar as crianças para fazer uma aula teste, conhecer a escola. Eu vou falar sobre os métodos lá. Vai ter show das bandas lá de Campinas, eles vêm para cá para tocar. Então vai ser um dia legal. Para fazer aula, precisa levar instrumento ou a escola tem instrumento para os alunos? Como que funciona isso? Porque é sempre uma dúvida, né? Quando eu fiz aula, eu precisava levar o meu baixo, né? Não precisa. A gente tem todo o equipamento para tudo, a não ser gaita, que é uma coisa pessoal. Né? A gaita a gente não posso, usa essa aqui, não. Quero fazer aula de gaita, tem que comprar uma gaita. E a gaita é um investimento aí de 40, 50 reais. Uma gaita para iniciante não tem problema, mas guitarra, bateria, baixo, tem tudo lá. O que muitas vezes acontece, muitas mesmo, o aluno compra a guitarra dele e ele quer levar a guitarra dele para a aula. E isso eu acho muito legal. Né? Ele não precisa avisar o dia que ele vai levar a guitarra dele, porque eu tenho uma guitarra disponível para ele lá. Mas se ele for com a guitarra dele sempre, ele usa a guitarra dele. Eu perguntei porque, como você falou, às vezes o pai acha que o cara vai ser baterista, leva o filho, comprou a bateria, montou, e aí o menino vai ser vocalista. É mais por isso. Assim, então, você tem a oportunidade de experimentar. Sim. As aulas testes, elas funcionam para qualquer idade. Né? Então, se uma criança tem, sei lá, 6 anos de idade, a gente vai indicar o Rookies, que ela vai ter várias aulas testes dentro da aula sempre. Então vai ser aquele dia que o professor vai falar assim, hoje nós vamos falar sobre a guitarra. E todos os alunos tocam guitarra, depois hoje é o contrabaixo. Tá? Vai chegar uma hora, galera, hoje nós vamos tocar um som. Vem você na bateria, você no teclado, você canta, tá? A gente cria uma música, um bluesão, por exemplo. Aí ele começa a entender que aquele determinado aluno só quer bateria e vai muito bem. Quando ele fizer 7, a gente manda ele para aula de bateria e fala, pode comprar. Né? Agora, muitas pessoas perguntam, eu preciso comprar uma bateria logo no primeiro mês? Eu faço um comparativo com um livro. Se você vai numa aula de matemática na segunda-feira e o professor fala assim, semana que vem tem prova, e eu vou mostrar para vocês o que vai cair na prova. E você não tem um livro, o que você vai guardar para outra semana é a aula. O livro,
você pode pegar todo dia, ou porcamente aqueles 5 minutos. Sim. Né? Só que eu sei que também bateria não dá pra você falar, então peraí, vamos ali pegar uma bateria. Quanto é uma bateria? 2.000, põe no carro e vamos. Não é assim. Sim. Para a bateria, o importante pra gente no começo, para quem nunca tocou, é mecânica. Então se você tem lá 4 livros lá, você pode só fazer esse movimento aqui, já funciona. Se tiver o Rock Band lá no videogame... Qualquer coisa que você faça o movimento, parte de coordenação motora, contagem de tempo, o timbre, o que vai bater, se eu fizer... Eu estou treinando alguma coisa aqui. Né? Logo, você vai querer ter o seu instrumento, né? Um pouco depois. Agora, guitarra, violão, contrabaixo, teclado, não há desculpa, porque você tem bons instrumentos para iniciantes com custos assim a menos de R$500. Se você dividir em 10 vezes, assim, deixa de comer uma pizza uma vez no mês, e você compra instrumento para o teu filho. E outra, instrumento em casa nunca é demais. Isso é verdade, nunca é demais. Instrumento não é uma coisa que tem validade. Eu tenho um contrabaixo meu de 1971. Eu sou de 71. Como eu nasci no final do ano, provavelmente esse contrabaixo é mais velho que eu. E está comigo até hoje. Então, quanto mais velho alguns instrumentos, é melhor, né? Então, assim, compre um instrumento para o teu filho, é muito mais legal. Hoje em dia, assim, eu tive uma infância que a gente jogava bola na rua. Hoje todo mundo fica dentro Hoje, de casa, dentro de casa né? tem televisão no tablet. Eu compro um violão para criança, Não, dá uma e eu bateria acho de que é brinquedo. importante a questão da musicalização na época desse período da infância, né? Juntar com a educação tradicional. Sim, sim. Porque você consegue desenvolver na criança outras habilidades, o foco, outras coisas que ajudam na escola. E um lado fundamental que a gente coloca na school é a convivência. Né? A gente quer criar uma comunidade, assim, não tem uma banda de um homem só, apesar que todo mundo fala assim, né, tem um... Tem um concurso ótimo. Mas a ideia é essa convivência, a gente mostrar que assim, um pode ajudar o outro a crescer assim. Porque é o que se pede hoje em dia, né? Total. Essa convivência, que antes a gente brincava na rua, colocava 2 chinelos de trave e pronto. E E dentro da escola, como a gente tem os ensaios, a gente tem as aulas, assim, você cria um ambiente legal. Né? Assim, a galera tem prazer em ficar na escola. Eu visitei várias escolas nos Estados Unidos, que a molecada não está fazendo aula, mas estão lá, brincando. Né? Então assim, estão trocando ideia, estão tocando violão, compram uma pizza e tal. Então esse é um grande objetivo da escola, né? Da gente poder assim, fomentar isso, né? De ter essa diversão também junto com a aprendizagem. 2 coisas acontecem, você se diverte e aprende, isso é fato. Então a partir, matrículas abertas. Os professores são de Jundiaí, são de fora? É uma coisa que a gente, uma coisa que a gente quis fazer, a gente buscou os bons professores aqui de Jundiaí, obviamente. Para dar aula na School Rock não é assim, oi, vim dar aula. Eu vim trazer meu currículo, tem uma banda de... não, a gente primeiro indicação, depois da indicação, envio de currículo, depois passa por entrevista. Depois dessa entrevista, 2 treinamentos que não é comigo, com os Estados Unidos direto, feitos aqui no Brasil. Para pegar metodologia, isso, não é só instrumento. Código de conduta, tudo lá. E depois 2 treinamentos aqui, para pegar metodologia. Quer dizer, até o cara poder dar aula, passa por 7 etapas. Se o cara não tá afim, ele já desiste. Já desiste. Né? Então, a gente conseguiu, tivemos boas indicações dos nossos professores lá de Campinas, que tocam com muitos daqui, indicaram a galera e os caras vieram, fechamos com todo mundo. Gente muito grande, né? Então estamos muito bem servidos. Tá, matrícula aberta, só entrar em contato. A gente tem Facebook Jundiaí, tem o Instagram Jundiaí, pode entrar em contato pelas 2 redes, entrar em contato direto na escola. Ir na escola, a escola funciona todos os dias, de segunda a sábado. Faz aula teste lá, não tem custo nenhum. Quero fazer bateria, guitarra e vocal, pode fazer, não tem o menor problema. Aí define, o que você acha melhor. A gente ajuda ao aluno virar aluno. Esse é o grande ponto. Né? A gente não vai colocar ninguém em nenhuma roubada e mostrar a parte legal do que é tocar numa banda. Né? E obviamente todo mundo, assim, a primeira coisa da escola é ensinar. Né? Então assim, eu mesmo cancelei 3 matrículas em Campinas porque ninguém queria nada. E aí, mas eram criancinhas. Aí eu falei pra mãe, olha, seu filho tá vindo aqui há 3, 4 meses, ele não gosta, não quer participar. Aí eu falei, então acho que ele perdeu o interesse e tal. Direciona pra outra coisa. Então aí eu direciono pra outra coisa. E aí depois descobri que o moleque queria lutar, Kung Fu. Tá. Não tinha nada a ver, ele tava fazendo aula de teclado. Não tava na... É igual Kung Fu. Só que não. Só que não, imagina, o moleque quer bater nos... Ele tá fácil, ele quer brigar, quer lutar, né? Mas assim, tá todo mundo convidado pra ir pra lá, né? Sábado vou lá, quero fazer aula experimental. Eu tenho uma meta de vida que é aprender a tocar minimamente contrabaixo antes de morrer.
Poxa, Pode ser que eu morra antes, mas a meta é... Não, sabe, você já faz uma aula lá e já engata, lá tem excelentes professores, o Rafa é um professor nosso lá. E o mais legal é a participação da banda. Eu tenho alunos que não fazem banda por algumas questões, né, de não ter tempo, não querem fazer esse investimento. Mas eu tenho alunos que fazem, ou a gente convence a fazer. Eu tenho gente que está na banda há 5 anos, e o cara não larga, porque a curva você começa a aprender em aula individual, está aqui. Você está na banda, você está atrás desse cara. 2 meses depois você está aqui. O que você aprende tocando com os outros não tem preço. Não tem escola melhor do que você tocar com uma banda. E o bom da School of Rock é que a gente tem um instrutor que vai cortar um monte de atalho. Porque a gente teve que descobrir como cortar uma microfonia, a gente, moleque, com equipamento ruim. Hoje não tem esse problema. Quando tem um professor sabe o que fazer, posicionamento de caixa, então vai tocar com excelentes equipamentos, vão tocar em lugares legais. A gente vai estar no Rock in Rio, né? Estamos fechando lá para estar, enfim. Já fizemos 3 anos do Lollapalooza, abrindo o Lollapalooza com bandas da School of Rock. Summerfest agora, All Star, quer dizer, é uma escola que não vai só deixar você fazer a tua aula de violão e ir embora para casa, não. Se você tiver afim, se você estudar, se você se dedicar minimamente aqueles 5 minutos, é o diferencial. Não, é trabalhar o profissional completo, né? Exato. O profissional, o cara pode nem seguir, levar isso paralelo aos empregos, à vida. Não, eu tenho gente que é muito legal, tem uns alunos muito envolvidos. Às vezes eu pego mensagem no meu celular, assim, 2 da manhã, o cara fala assim, Ale, cara, tô nessa cidade. Eu falo, velho, calma. E assim, médico, advogado, arquiteta, e os caras estão muito envolvidos no processo, porque é muito legal. É desafiador e é muito legal. E é isso, gente, ó. Não sei nem o que falar mais, porque assim, eu já tô pensando em fazer aula, sério. Você numa baixista quando eu crescer. Você vai fazer aula também, Rafael? Todo mundo vai fazer aula agora. Dia 18, a partir do meio-dia. Meio-dia 5. No meio-dia 5, então, anota aí na agenda. Estarei lá, com certeza, para conhecer a escola, conhecer os professores. Legal. Quem sabe não me enquadro nesse método, não, né? Assim, eu duvido que se você fizer uma aula teste lá, eu duvido que você não se matricule para falar, já vou entrar para uma banda.